Olá, licitantes! No vídeo de hoje eu tenho a honra de contar com a presença do professor Rony Charles. Ele, que é membro da AGU, professor pelo Brasil inteiro. Obrigada, professor Rony, pela presença de hoje. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar participando aqui da sua entrevista, né, e compartilhando esse serviço público que você participa, serviço de interesse público que você realiza ao transmitir informações na área de licitações públicas para tantas pessoas pelo Brasil. Parabéns. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, rescisão unilateral. Professor, a administração pública pode rescindir um contrato com a empresa, ainda que a empresa não tenha cometido nenhum equívoco durante a execução do contrato? Interessante. Sim, é possível, porque a Lei 8.666 estabelece um regime contratual, um regime jurídico para os contratos administrativos muito verticalizado, com diversas prerrogativas extraordinárias, entre elas a prerrogativa extraordinária de rescisão unilateral. As hipóteses previstas pela lei, que são taxativas, para essa rescisão unilateral, nem sempre estão vinculadas a um respectivo ilícito do fornecedor, né? Por exemplo, o inciso 12 do artigo 78 da Lei 8.666 permite a rescisão unilateral por fato superveniente que deve ser justificado pela administração. Fato superveniente que envolva relevante interesse público. Ora, independente então de uma irregularidade contratual, um inadimplemento contratual por parte da contratada, esse fato pode ser apresentado para que o órgão da administração pública ou a entidade da administração pública justifique a rescisão unilateral do contrato. Na condição da administração pública rescindir unilateralmente este contrato, deve ser precedido por um processo administrativo? Sim. A rescisão unilateral pela administração pública, ela é uma prerrogativa extraordinária. A prerrogativa extraordinária, ela tem que ter fundamento na lei. Ela só pode ter fundamento na lei. Então, ela exige que, para ser exercida, os requisitos estabelecidos pela lei sejam respeitados. Ora, por exemplo, é obrigatório que o órgão público capitule em uma das hipóteses de rescisão unilateral previstas na Lei 8.666, capitule uma delas para justificar, para legitimar esse ato de rescisão unilateral. E, de qualquer forma, porque é um requisito da própria lei, essa rescisão unilateral deve ser precedida de contraditório e ampla defesa. O contratado sempre tem o direito de se manifestar previamente à decisão de rescisão contratual. Se o órgão público, antes de ouvir o contratado, toma a decisão de rescisão contratual, este ato é nulo, porque a prerrogativa extraordinária estará desprovida de seu fundamento legal, pois a própria lei coloca como condição para a rescisão unilateral abrir a oportunidade de contraditório e ampla defesa para o fornecedor contratado. No seu entendimento, professor, até mesmo nos casos em que a justificativa dessa rescisão seja caso fortuito e força maior, deve haver o procedimento administrativo prévio? Com certeza, sempre é necessário o procedimento prévio, dando-se oportunidade de contraditório e ampla defesa. Até porque, embora o órgão possa ter capitulado aquela hipótese como caso fortuito, o fornecedor contratado ele tem o direito de questionar essa capitulação, defendendo, por exemplo, que não ocorreu o caso fortuito, não ocorreu um fato de força maior que justificasse o uso dessa prerrogativa extraordinária. E, repito, afastando a hipótese, a previsão de rescisão unilateral do contrato, o ato passa a ser ilegal e pode ser invalidado. Há precedentes de tribunais judiciais que reconhecem o direito do fornecedor de invalidação do ato de rescisão unilateral. Por quê? Porque o ato de rescisão não respeitou os limites, os contornos definidos pelo legislador. Sobretudo, na maioria das vezes, ocorre isso quando não é resguardado o direito ao contraditório em ampla defesa ao fornecedor contratado. Eu já vi, e para acrescentar, eu já vi situações em que realmente o fornecedor contratado cometeu uma irregularidade contratual. Em tese, faria jus, sim, a uma rescisão unilateral do contrato. A administração poderia ter utilizado essa prerrogativa extraordinária, havia fundamento legal para isso, contudo, pela ausência de oportunidade prévia para contraditório e ampla defesa, aquele ato de rescisão foi invalidado pelo Poder Judiciário. Cabendo aí também responsabilização do gestor público?
É possível até a responsabilização do gestor público se essa atuação dele, digamos, descuidada, possa gerar algum dano ao próprio órgão público. Então, nesses casos, poderia ser ele sim chamado a responder pelo dano causado pela sua negligência, né, pelo seu descuido no cumprimento dos requisitos definidos pela lei. Excelente. No caso em que a administração pública rescinde um contrato prematuramente, rompendo esse contrato antes da vigência, a empresa terá direito a ressarcimento, algum tipo de ressarcimento? Sim. Deve ser analisado sempre o caso concreto. Mas a rescisão unilateral, ela não prejudica o direito que o fornecedor tem de receber o pagamento por aquilo que foi executado, ou então por eventual perda ou dano que seja causado pela rescisão unilateral. Imaginemos, por exemplo, um contrato longo de fornecimento que é rescindido prematuramente pela administração, baseado no interesse público. Por exemplo, ela percebeu que não teria recursos orçamentários para a contratação. Ora, eu posso ter uma perda, um prejuízo potencial ao fornecedor contratado que estimou o preço do seu produto, imaginando uma economia de escala pela grande quantidade licitada, e depois é surpreendido pela adesão da administração de rescindir o contrato, reduzindo enormemente o quantitativo a ser fornecido. Isso pode gerar prejuízo, né? Quando nós tratamos de execução de serviços de engenharia ou de obras, mesmo sendo possível a administração, resguardado o contraditório para a defesa e dentro das hipóteses previstas na lei, rescindir unilateralmente o contrato, isso não prejudica o direito do fornecedor de receber o ressarcimento por aquilo que é devido e pelas perdas e danos ilegitimamente causados. Obviamente, se esse fornecedor foi responsável pela rescisão, isso pode influenciar para que ele não tenha nenhum direito a ressarcimento. Pelo contrário, tenha algum dano a ser ressarcido para a administração pública. Eu agradeço ao professor Rony mais uma vez pela doação dos conhecimentos e espero você, licitante, no nosso próximo vídeo. Até!